Olá! No módulo de hoje nós vamos trabalhar um pouco os povos pré-colombianos da América Central e também um pouquinho da América do Norte. Essa região nós vamos denominar Mesoamérica, ou seja, toda a parte do Caribe mais a região insular continental, da América Central e parte do México que está na América do Norte. Antes de fazermos a apresentação e mostrar a estrutura do nosso módulo, é importante fazer uma ressalva de estudos da geografia, da história e da ciência política. Cada ciência tem uma forma de identificar regiões no planeta. No caso da ciência política, a América Latina ela é identificada por um processo histórico de construção, a partir do século XIX. Antes do século XIX, não existia uma América Latina. Existia uma América, parte portuguesa, parte espanhola, francesa, holandesa, enfim. É no século XIX que alguns pensadores europeus e também latino-americanos vão identificar uma região de laços e identidades comuns. Esses laços e identidades são baseados no processo de colonização, na língua, derivada das línguas latinas europeias, e também na questão da região geográfica. A América do Sul e a América Central eram tidas como uma grande América, um grande mundo novo, que estava relacionado com os interesses de potências latinas europeias, França, Portugal, Espanha, em parte a Holanda. E, do outro lado, na América do Norte, sobretudo a grande região hoje dos Estados Unidos e do Canadá, era identificado como um novo mundo de povoamento, sobretudo dos povos tidos hoje como britânicos, em certo ponto também os franceses, no Quebec, mas, de modo geral, uma região povoada por britânicos e outras identidades do norte europeu. A partir de então, a Mesoamérica, hoje, ela é identificada como uma região geográfica do sul do México ao norte da Nicarágua, às vezes pegando até o Panamá, que em muitos casos, como na geografia, o Panamá é identificado como um estado parte da América do Sul e parte da América Central. Por isso, nós não iremos utilizar o conceito de América Central, mas de Caribe e Mesoamérica. Caribe, quando nós formos nos referir às ilhas da região da América Central, e Mesoamérica ao México, parte da América do Norte, e todos os demais estados da América Central continental. A partir dessa explicação, nós vamos ver o conteúdo do nosso módulo. Vamos aos slides? Primeiro, nós temos uma apresentação desses povos pré-colombianos, iniciando com um continente de civilizações que já existiam muito antes dos europeus chegarem aqui. Entender esses povos, as dinâmicas dessas culturas, é fundamental para que a gente entenda o processo de comunicação, estruturação política, cultural, econômica e diversas outras. A Mesoamérica possuía diversos impérios, diversas civilizações, que não tanto nos moldes dos continentes europeu e asiático, mas possuía sua identidade, a sua organização política de forma plena, ou seja, adaptada ao seu meio. É extremamente errôneo a gente identificar civilizações mais ou menos desenvolvidas. O importante de uma civilização é estar adaptada tecnologicamente e socialmente ao meio ao qual se insere. E é a partir dessa premissa que nós vamos identificar na Mesoamérica os povos como os olmecas, toltecas, astecas, maias, inclusive também no Caribe, os caraíbas, os tainos, enfim. Já partindo do princípio que esses povos, essas civilizações, tinham uma identidade própria, comum, diferenciada dos processos da Europa e do processo asiático, nós podemos identificar alguns avanços e retrocessos no sentido de poder bélico. Isso não significa um poder social, cultural, melhor do que outros, mas sim uma força de imposição de valores culturais. Nós vamos ver isso, por exemplo, no exemplo dos astecas em relação aos maias e aos zapotecas. O Império Azteca, quando os espanhóis chegaram,
era o grande império na região da Mesoamérica. Em relação ao Caribe, nós não tivemos grandes impérios, mas sim reinos, aqueles classificados como reinos pelos europeus. O que nós tínhamos eram grandes grupos, pelo menos 5 grandes grupos de famílias que se mantinham na organização social e política da região. Mas mais para frente nós veremos isso. A relação da Mesoamérica e do Caribe, de modo geral, estava separada por um oceano, que nós denominamos Mar do Caribe, uma sub-região do Oceano Atlântico. Já ao lado do Pacífico, nós não temos uma grande quantidade de ilhas e uma organização política. Então, o nosso foco vai estar relacionado aos povos da Mesoamérica, do norte da América do Sul, de onde vêm os Caraíbas, que vai dar o nome à região Caribe, né, que significava povos valentes, e posteriormente as relações imperiais ou de civilizações entre os maias, os astecas e todos os outros povos da região. Após uma contextualização desses povos, nós vamos partir para uma instrumentalização, um desenvolvimento e incentivo à pesquisa. Vamos aos slides? Mesoamérica e Caribe. A contextualização, nós vamos identificar os principais povos da região, Mesoamérica e Caribe, como nós já falamos anteriormente. Depois nós teremos a instrumentalização, que é a organização política desses grupos. Nesse ponto, nós vamos trabalhar os grandes e os pequenos grupos numa relação de subsistência e também numa relação de imperialismo, para depois nós trabalharmos a ideia de heranças sociais que encontramos hoje dentro da região, né? Inclusive, nós temos que lembrar, o brasão da bandeira mexicana é um símbolo de culturas pré-colombianas. Algumas línguas, como o náhuatl, falado até hoje na região, né? Derivado dos toltecas, zapotecas, uma mistura de influências da região, que se tornou patrimônio da humanidade. Posteriormente, na síntese e incentivo à pesquisa, nós vamos ver a importância de se estudar novas dinâmicas, novos processos e a diferenciação de organização política dos pequenos grupos e dos grandes grupos. Desse modo, nós vamos concluir essa primeira etapa do nosso módulo, que seria os grupos da América Central e também da Mesoamérica. Iniciando agora um novo processo, uma nova etapa dos nossos estudos, vamos focar especificamente na Mesoamérica. Vamos olhar um pouco os slides para entender essa organização. Nesse momento, a contextualização dos povos é extremamente importante, sobretudo quando nós falamos de uma região rica em identidades e civilizações. Os Olmecas talvez tenham sido a primeira civilização da região. Não se tem muitos registros sobre a organização política dessa civilização. Contudo, existem grandes indicadores de como ela influenciou a organização política da região. Consequentemente, econômica, cultural e até artística, em algumas influências como a geometrização das formas, a simplificação das culturas. Essa simplificação que nós identificamos nos astecas, nos maias e também um pouco nos incas, não é estritamente dos olmecas. Na verdade, tem-se uma mobilização que depois dos grupos humanos passarem do processo nômade para o semi-sedentarismo e o sedentarismo, as formas deixam de ser tão realistas e passam a ser estilizadas. Ou seja, a simplificação vale muito mais para você identificar formas, culturas, histórias, inclusive, no nosso caso, registros dessa organização política, social, cultural e econômica. Os olmecas são identificados como o primeiro povo a, de fato, integrar boa parte da região. Como eles fizeram isso? Através do comércio. Os olmecas construíram diversas redes comerciais com os povos que se organizavam na região. E é evidentemente que essa primeira organização social dos olmecas vai influenciar a organização política e social de outros povos na região. Na verdade, os olmecas se tornaram um grande exemplo de administração de recursos públicos, das colheitas, da exploração
dos minerais, e um desses minerais que fez toda a ligação da região foi a jade. A jade, como um metal, aliás, como um mineral precioso na região, precioso e construído como fonte de poder, aqueles que detinham, aqueles que possuíam, né, a construção de utensílios domésticos ou cerimoniais, passavam a ser mais respeitados pela grande procura dessa pedra na região. Então a jade ela se torna uma das primeiras moedas de troca comercial, diferentemente de outros lugares como na Europa e na Ásia, onde os metais como o bronze, o ouro, vão ter um papel fundamental. A jade, nesse início, em torno de 1500 anos antes de Cristo, começa a ter um papel fundamental na aproximação desses povos e no forçar diversos grupos da região a conseguir interpretar uma única comunicação. Não significa que cada povo deixou de ter a sua língua, mas significa que eles passaram a ter uma linguagem, naquele momento, quase que universal, o comércio. É a partir do comércio que os olmecas conseguem distribuir a sua ideia de organização política, que nós não temos tantos referenciais, mas alguns são importantes a gente destacar. O primeiro ponto é a centralização. Se antes os pequenos grupos, como acontece na América Central, em alguns povos, e também acontecia muito na América do Sul, no período da chegada dos europeus, né, povos pequenos, grupos familiares que vão viver da subsistência, os olmecas eles conseguiram centralizar o poder de gestão daquilo que é público, ou seja, de gerir o que é produzido, gerir aquilo que é mantido dentro de grandes estoques, enfim, e depois a distribuição comercial dos lucros. Assim como outras civilizações antigas, no caso dos sumérios, dos babilônios, que tinham os zigurates, onde eles guardavam toda a produção histórica, toda a produção econômica e comercial, hoje, né, o nosso resgate histórico do que era feito dentro dessa relação significa uma construção de identidade política e econômica que nós conseguimos nos registros das ruínas que sobraram desses centros. Depois dos olmecas, nós podemos falar um pouco dos zapotecas. Os zapotecas foi, e ainda é, né, um grande nicho étnico da região que se manteve ao longo da história, desde o período pré-colombiano até o período atual. Diversos indivíduos se identificam como zapotecas hoje pela língua náhuatl. A língua náhuatl ela é originária dessas interações de diversos povos ainda no período pré-colombiano. Os zapotecas, que já tiveram um período de expansão antes da chegada dos europeus no continente americano, desenvolveram outras rotas comerciais baseadas nos ganhos dos olmecas. Contudo, os zapotecas, eles tinham uma identidade e uma percepção de mundo, que nós chamamos de cosmovisão, como nós entendemos a realidade, os valores, a estrutura das coisas, um pouco diferente. Na verdade, os zapotecas, eles tinham uma estrutura familiar mais centralizadora, o que nós vamos dizer hoje como patriarcado. Você tinha chefes de família que instauravam poderes regionais, de organização social. Não existia um império zapoteca. O que existiam eram diversos grupos políticos denominados ou que se identificavam como parte de um grande conjunto por meio da língua ou de outras influências que depois originariam a língua náhuatl, enfim. E essas identificações construíam uma rede de símbolos e valores comuns. Os zapotecas, eles tiveram um auge de desenvolvimento, sobretudo relacionado às montanhas. As montanhas eram extremamente importantes na cultura zapoteca, dentre outros povos da região. Mas diferente dos maias, que viviam em planícies e tinham uma produção agrícola desenvolvida, os zapotecas, eles buscavam uma descentralização na sua produção e na forma de subsistência à vida social. Após o crescimento de outras civilizações na região, como os astecas, que nós veremos um pouco mais adiante, os zapotecas eles começam a perder espaço. Eles começam a recuar diante do expansionismo dessas grandes civilizações na região. E hoje eles se encontram no sudoeste mexicano. Quando
né, a fato de curiosidade, os europeus, no caso os espanhóis, chegaram na região, muitos dos zapotecas já haviam perdido o seu território e o seu controle econômico de rotas comerciais para os astecas. Mas algumas dessas famílias zapotecas foram fundamentais no processo de colonização, apoiando os espanhóis contrário aos astecas. Ou seja, conjuntos e pactos entre grupos políticos locais também faz parte de um processo de rivalidade que leva à configuração política posterior. Nós não podemos entender essas civilizações e organizações políticas da região como amigáveis a todas elas. Na verdade, a rivalidade entre zapotecas, né, entre astecas e um pouco os maias, significa que o jogo político de organização do espaço estava determinado por interesses muito peculiares e particulares desses grandes centros ou daqueles líderes políticos da região. Não havia na Mesoamérica, nesse período, uma união de povos, como durante o século XIX foi defendido, sobretudo, pelo movimento romantista. O romantismo, que causa, né, que traz uma nova ideia de nacionalismo, nacionalidade, e busca resgatar no indianismo valores e culturas anteriores à colonização, não significa que, de fato, isso tudo foi da forma que eles colocavam como tem acontecido. Hoje, estudos históricos da ciência política identificam na região diversas rivalidades que foram fundamentais na configuração não só política desses povos pré-colombianos, mas também no futuro das civilizações locais, defendendo e definindo fronteiras dos novos Estados-nações, através da identidade, que é o caso do México com a Guatemala, por exemplo, né? Uma região mais influenciada pelos astecas e a outra região mais influenciada pelos maias. Evidentemente, a colonização teve um peso nesse processo de delimitação de fronteiras, mas a história anterior ao processo de colonização, e é por isso que nós temos esse modo, é fundamental para que a gente entenda um pouco mais desses passos, dessas raízes, a construção da política na América Latina. Vamos aos slides, voltar um pouquinho para ver a estrutura da nossa organização de aula. Depois dos olmecas e dos zapotecas, nós temos os toltecas. Os toltecas, eles se desenvolveram ainda também no período pré-colombiano. O que significa isso? Antes da chegada de Colombo, ou seja, da Europa, no continente americano. Os toltecas, eles foram responsáveis pela criação, talvez, de um dos primeiros impérios no continente americano. O Império Tolteca, que era organizado por uma tríade de poderes, significa isso, 3 poderes, né, 3 famílias, 3 líderes distintos, que representavam cidades-estados, que a gente já vai ver um pouquinho essa percepção de cidade-estado, né? Mas essa tríade de poder organizou na região uma centralização do uso da força. O uso da força veio junto com a expansão de valores, um pouco que tinha acontecido com os olmecas, mas não apenas pelo comércio. São os toltecas que darão origem, junto com outras misturas de povos tidos como bárbaros ou estrangeiros que vinham do norte da América Central, ou seja, do sul da América do Norte, ou seja, que vinham do sul do atual Estados Unidos, passando pelo deserto e descendo para a região do México, são esses povos que vão construir o Império Tolteca e, posteriormente, o Império Azteca. É possível dizer que os olmecas influenciaram a estrutura dos toltecas e, consequentemente, os toltecas influenciaram a estrutura política dos astecas. Mas os toltecas não são uma origem pura, ou seja, uma origem única aos astecas, mesmo porque os toltecas desenvolveram uma série de outras percepções de mundo, de cosmovisão, de organização política e social, diferenciado do que nós veríamos posteriormente com os astecas. Por exemplo, no caso dos toltecas, assim como dos zapotecas, as montanhas eram extremamente importantes. Somado às montanhas, as chuvas, os ventos e todos os movimentos naturais eram colocados dentro da cosmovisão como uma organização do tempo, do espaço
e, consequentemente, da organização política e social da vida comum dos seus cidadãos, dos seus indivíduos. Os toltecas, de modo geral, eles vão construir e identificar uma relação com povos bárbaros que vinham para aquela região em busca de nova qualidade, melhor qualidade de vida, né, acesso a produtos agrícolas, de modo geral. Os toltecas, portanto, se tornam o primeiro povo a dar origem, junto com essas relações entre povos bárbaros que não falavam a língua e nem tinham uma percepção sobre a cosmovisão semelhante aos toltecas, origem aos astecas. É importante dizer que essa relação com povos bárbaros, ou seja, aqueles que vinham do sul do atual Estados Unidos e adentravam pelo México e se encontravam com os toltecas, né, hoje próximo ao que nós entendemos como o centro do México, não foi uma relação muito amigável. Muitas das vezes, os toltecas entravam em conflitos armados, conflitos bélicos. Mas, conforme foi passando o tempo, ambas as culturas, a cultura tolteca e diversas outras, foram construindo uma cultura própria. Essa cultura dá origem ao Império Azteca. Antes de falar um pouco dos astecas, é importante a gente falar dos maias, que foi a penúltima grande civilização da região, que estava nas planícies da Mesoamérica, desenvolveram uma paz por meio do comércio, ou seja, eles construíram, assim como os olmecas, uma relação comercial que garantia a paz e a não intervenção de outros povos da região. Era por meio de outras cidades que se tornavam representantes dos interesses comerciais dos maias que eles se desenvolveram como uma grande civilização que floresceu um pouco antes da chegada dos europeus. Quando os europeus chegam na região, os maias já não estavam em sua florescência. Eles já tinham perdido uma grande parte territorial de influência, né, para os astecas. Voltando aos astecas, a relação entre os astecas e os maias foi uma relação muito forte, ao ponto de dizer os astecas que os seus líderes, que estavam situados que hoje é a capital do México, a cidade do México, ao ponto deles dizerem que todo líder asteca tinha sangue maia, para legitimar uma relação com a cultura clássica desenvolvida durante o período do florescimento cultural e político do Império, aliás, da civilização maia. Portanto, os astecas, eles vão acabar reunindo diversos povos, diversos traços culturais e políticos da região, dada a chegada dos espanhóis. Agora que a gente falou, né, um pouquinho mais de forma extensa da América Central, vamos dar uma olhada na América caribenha, né, nas ilhas do Oceano Atlântico, para a gente entender um pouquinho a diferenciação entre civilizações e grupos menores. Vamos aos slides? Os povos originários do Caribe seriam basicamente 4. Esses 4 povos, os saladoides, os cibonéis, e os caraíbas e os tainos, eles vão organizar de forma pontual a estrutura dentro da região. Evidentemente que nenhum deles se tornou uma grande civilização. Na verdade, nós podemos identificar em períodos históricos distintos, em organização social distinta, a diferenciação entre esses povos. Os saladoides, os cibonéis, os tainos e os caraíbas, eles foram, pouco a pouco, se mobilizando, se movimentando do norte da América do Sul e, às vezes, também na América Central, em períodos muito remotos, a povoarem a região. Quando os europeus chegaram, eles identificaram esses povos. Na verdade, os povos não tinham uma relação, um contato direto entre eles. Os cibonéis e os saladoides, eles foram as primeiras civilizações, os primeiros povos a alcançarem essas ilhas. Eles eram nômades, possuíam controle da cerâmica, não possuíam controle sobre a produção e o trabalho em metais, né, diferentemente das civilizações da América Central e, de modo geral, da Mesoamérica, né, os astecas, os maias, enfim. Os povos do Caribe, eles desenvolviam uma economia de subsistência, ou seja, eles plantavam, colhiam, pescavam para sobreviver. Não existia uma ideia de grandes estoques de comida, pensando em períodos de crise. Isso significa que não existiam grandes grupos políticos controlando e coordenando esses povos. Na verdade, como eu já havia falado,
Esses povos eram controlados por chefes familiares. Talvez o mais importante de todos esses povos seja os caraíbas. Antes dos caraíbas, que se desenvolvem e originam-se no norte da América do Sul, as ilhas foram povoadas pelos saladóides, posteriormente os cibonéis. Algumas regiões, como o Haiti, o atual Haiti, a República Dominicana, Cuba, nós tivemos os tainos, né? E os caraíbas, que foram um dos últimos povos, em termos de língua comum, né, como os europeus costumavam identificá-los, e de cor étnica, cor da pele, ou grupos alimentares, eles foram se expandindo nas ilhas próximas da América do Sul, como Aruba, Trindade e Tobago, enfim, e dali deram um nome a toda a região a partir do olhar dos europeus. É por isso que hoje, toda a região do Caribe, nós podemos chamar de Caribe, derivado dos caraíbas, que significa povo valente, ou seja, eles não aceitaram a imposição dos valores e costumes europeus, mas isso a gente fala num outro modo. Vamos então para a próxima etapa dessa aula? Instrumentalização. A instrumentalização que nós devemos trabalhar agora é a relação dos pequenos grupos e dos grandes grupos. Os pequenos grupos, como os saladóides e os caraíbas, eles estão relacionados a uma estrutura de poder, de subsistência, como a gente havia falado. Colheita, pesca, planta, uma organização mais familiar, é sempre pensando mais no presente do que no futuro. Isso significa não que eles eram primitivos, mas que eles estavam adaptados ao seu meio. Eles tinham tudo o que precisavam da coleta direta da natureza. Diferente de outros povos, como da América Central, que desenvolveram grandes impérios por uma necessidade de defesa advinda do perigo de outros povos da região, os caraíbas, os saladóides, passaram a desenvolver pequenas comunidades que, quando os europeus chegaram, identificaram como primitivos. Mas isso é errado. Na verdade, eles estavam extremamente desenvolvidos dentro do seu período e ambiente. Talvez o que a gente possa dizer é que a tecnologia que eles detinham não era a tecnologia que os chineses, que os hindus, que os europeus possuíam no mesmo período. Mas eles conseguiam sobreviver e ter uma boa organização social. Depois dos pequenos grupos, a gente passa para uma nova etapa da nossa aula. Vamos voltar aos slides? Cidades-estados. Diferentemente dos pequenos grupos, nós temos as cidades-estados. As cidades-estados é um conceito vindo da Grécia Antiga, que nós, colonizados pelos europeus e também parte, né, do povo europeu, nós identificamos uma organização política estabelecida em um centro, com um grupo político tomador de decisões e uma estrutura social que sustentava tudo isso, que poderia ser, e era no caso, o comércio, a língua, identidades culturais e a cosmovisão. Vale ressaltar que nem toda cidade-estado era igual à antiga Grécia. As cidades-estados no continente americano, na verdade, tinham sua identidade própria, ou seja, tinham uma estrutura política diferenciada. Por exemplo, as cidades-estados dos Olmecas, inclusive dos maias no iniciozinho da civilização, elas eram fundamentadas no interesse da elite política e comercial. Já as grandes civilizações, como o Império Azteca, foi conhecido como Império Tributário. O que significa isso? Ele se sustentava por meio de impostos diante de outras cidades comerciais. Além de ser um império tributário, ele também era um império bélico, ou seja, ele se utilizava da força bélica, das armas, para conquistar e manter o domínio na região. Esses três grupos, pequenos grupos, as cidades-estados e as grandes civilizações, formavam basicamente as três estruturas políticas e sociais que se encontravam e se desenvolveram na América Latina pré-colombiana. Vamos então ao próximo passo da nossa videoaula. A aplicação. A aplicação, nós podemos entender a herança social hoje. Existem diversas heranças sociais.
O que nós conseguimos identificar na América Latina, sobretudo na América Central, é uma relação entre o poder e a história. Nós identificamos símbolos nacionais, identidades nacionais que permanecem até hoje. Um desses exemplos é a língua náhuatl. Outro exemplo são os símbolos nacionais como o brasão da bandeira do México. O resgate da cultura pré-colombiana não significa que essas culturas desapareceram. Muito pelo contrário, elas foram absorvidas e se adaptaram às novas dinâmicas internacionais e políticas da região. Dado o processo de colonização, que é o tema de uma próxima aula, nós poderemos entender isso melhor. Mas hoje, o que nós podemos identificar seriam esses símbolos nacionais, os grupos étnicos que se reproduziram, ao longo do tempo, junto com os europeus, de modo geral, e criaram nações latino-americanas na região, e também um pouco da cosmovisão. Muitas das tradições pré-colombianas se mantiveram. Claro que os sacrifícios humanos não são mais permitidos, mas, por exemplo, o Dia de los Muertos, La Catrina no México, é um resquício de uma relação entre uma festividade europeia, mas também uma festividade de povos pré-colombianos da região. Sendo assim, a gente pode identificar diversos temas ao nosso estudo e pesquisa, e é por isso que a gente vai para o próximo ponto da nossa videoaula, a síntese. Na síntese, nós podemos identificar e relembrar diferenças entre pequenos e grandes grupos sociais, como nós conseguimos identificar pequeno grupo, grande grupo, o que é um pequeno grupo político, o que é um grande grupo político. Eu só dou uma dica. Grupo grande, um grande grupo político, uma civilização, não significa ser melhor do que os pequenos grupos, ou que tenha mais força cultural, pode ser que tenha mais força bélica, mas não necessariamente uma força cultural maior. O que nós podemos identificar também nessa diferenciação é a forma de se relacionar com a produção econômica. Aqueles que buscam uma exploração e uma colheita sobre o que a natureza já oferece e aqueles que precisam se organizar por outros receios, por outros períodos de crise, no caso das grandes civilizações, diante de invasões bárbaras e outros povos da região. A partir desse ponto, nós conseguimos também trazer qual é a herança daqueles povos pré-colombianos para a região. Eu já falei bastante coisa para vocês. Fico a critério, então, de vocês irem no livro, em outras fontes e buscar investigar mais um pouco a estrutura e a história contemporânea da região Mesoamérica e Caribe e identificar traços culturais com esses períodos e com esses povos do período pré-colombiano. Tudo bem? Então, vão ao livro, estudem e façam as suas pesquisas. Olá! A aula de hoje nós vamos trabalhar os povos pré-colombianos na América do Sul. A América do Sul, que hoje é considerado um grande continente, que faz parte desse continente americano, a América do Sul, para nós que pesquisamos e estudamos ciência política e relações internacionais, hoje tem uma identidade, uma característica própria diante de processos políticos e culturais contemporâneos. No período pré-colombiano, nós vamos identificar que também existiam alguns povos que tinham uma autonomia e que se desenvolveram de forma separada dos demais povos da Mesoamérica e do Caribe. Entretanto, vale ressaltar que os caraíbas, e assim como outros pequenos grupos da região do Caribe, tiveram origem na América do Sul. A América do Sul é contextualizada por pelo menos dois grupos de civilizações, ou seja, dois grupos de organização política. Os grandes grupos descentralizados, ou seja, aqueles grupos que não possuíam uma capital, um reino, um líder político único para toda a comunidade, como os tupis, os gés, os tapuias, que seria o primeiro nome dos grupos gés aqui na América do Sul, e aquele grupo que possuía uma organização política centralizada numa cidade, como no caso do Império Inca. A aula de hoje, então, nós vamos trabalhar um pouco essas civilizações pré-colombianas na América do Sul, desde
dos pequenos grupos aos grandes grupos descentralizados, até a construção do Império Inca, que floresceu exatamente dada a chegada dos europeus. Não porque eles chegaram, mas é que a gente vai ver que o Império Inca ele se desenvolve e tem um período de proteção à intervenção europeia por questões geográficas. Vamos aos slides, então, começar a nossa aula? A contextualização ela é fundamental para que a gente possa entender as raízes da construção das sociedades contemporâneas da América Latina. No caso da América do Sul, nós veremos primeiro uma apresentação dos principais povos da América do Sul, da região, destacando os Andes e as planícies e planaltos que hoje nós identificamos como Brasil. A instrumentalização, nós trabalharemos com a organização política desses processos, passando pela aplicação, que é o resgate das heranças, até uma revisão e incentivo à pesquisa. No caso da América do Sul, vamos começar então, com os primeiros povos de grande escala, mas descentralizados. Os tupis. Os tupis, como nós conhecemos, já escutamos bastante durante o colégio, o povo tupi, o tupi-guarani, na verdade, era um grande grupo com uma identidade linguística comum. Os tupis que se desenvolveram inicialmente, isso aí são percepções de historiadores e pesquisadores, na região do norte do Brasil, próximo ao rio Amazonas, eles vão pouco a pouco descendo pelo litoral brasileiro, e tem um motivo que já já eu comento com vocês, até chegar próximo ao sudeste brasileiro. Já os Gês, que nós identificamos hoje como Gês, não era um grupo de identidade ou de língua comum. Na verdade, os Gês eram considerados pelos tupis como tapuias, ou seja, os povos inimigos. Os Gês, esses diversos grupos que povoavam o litoral brasileiro, eles vão sendo levados a se recuar, a se retirar do litoral do continente, do litoral atlântico da América do Sul, para o interior do continente. E lá eles vão se relacionar com os guaranis. Os tupis, quando eles se iniciam no norte do país, do Brasil no caso, eles vão se expandindo até entrar em confronto com os tupinambás. Mais ou menos no atual estado do Pará. Os tupinambás, que eram hostis aos tupis, vão forçar uma saída desses indivíduos que tinham uma língua comum, que hoje nós chamamos de tupi, e passam a descer pelo litoral. Eles desceram em busca de recursos, em busca de qualidade de vida, em busca de espaços onde eles se adaptassem melhor. Não só a sua cosmovisão, ou seja, como eles enxergavam o mundo, mas também a nível de recursos e tecnologia. Os tupis, eles dominavam a cerâmica, eles dominavam a coleta, o semi-sedentarismo, ou seja, eles ficavam em determinada região até que os recursos acabassem ou tivesse uma crise ambiental, daí eles se retiravam, E, de um modo geral, os tupis, eles vão ser os grandes povos, de uma língua comum que vai estar aqui no litoral brasileiro e recepcionar os povos europeus, no caso os espanhóis e os portugueses. Já os Gês, os tapuias, os inimigos dos tupis, eles vão se concentrar no interior do país e também em regiões como a Bolívia, na região dos Planaltos, não na região dos Andes, Paraguai, talvez até um pouquinho, a gente possa dizer hoje, em parte da Argentina. Mas ali existia um grupo muito importante dentro dos Gês, os Guaranis. Os Guaranis, de alguma forma, se desenvolveram e construíram uma linguagem comum, o Guarani. O Guarani, como língua, ele vai se expandir por diversas culturas Gês, na região do centro do continente sul-americano, e vai entrar em contato com os tupis. Os guaranis não eram inimigos dos tupis, mas eles também não eram amigos. O que existia era que, de tempos em tempos, eles podiam ter uma relação satisfatória e, às vezes, uma relação hostil. Nesse sentido, dependendo do período histórico, nós teremos interferências, interrelações, interseccionalidades, como nós falamos, entre esses povos, onde
a influência dos tupis e a influência dos guaranis em determinadas áreas do continente sul-americano vai gerar a construção de uma identidade que nós hoje chamamos de Tupi-Guarani. Os Tupis-Guaranis, eles hoje centralizam boa parte dos povos e das culturas que nós, como brasileiros, paraguaios, argentinos, uruguaios, defendemos como pré-colombianos, mas não foram os únicos. Muitos dos povos que se desenvolveram, por exemplo, ao norte da América do Sul, ao longo do rio Orinoco, como os próprios caraíbas, também fazem parte da América do Sul. Então, nós não podemos nos limitar apenas aos estudos dos povos indígenas e nativos hoje no Brasil, mas sim em toda a região. Vale ressaltar que no Paraguai, o Guarani, em termos de língua, em termos de população, de etnia, é extremamente respeitado e valorado a nível legal, a nível normativo do Estado. Agora, além desses grupos, nós tivemos outras organizações importantes na região. Vamos voltar para os slides para ver um pouco dos caraíbas e dos incas? Na ideia de construção de novos povos na região, nós tivemos os caraíbas, os aruaques e, posteriormente, os incas. Os caraíbas, como nós já vimos um pouco na história da América Central, né, da Mesoamérica em outro módulo, identificam-se pela subsistência, um grupo que buscava sobreviver diante da natureza. Os aruaques, por outro lado, compuseram uma grande estrutura linguística do norte, noroeste e centro-oeste da América do Sul. Os aruaques, que influenciaram os caraíbas e também influenciaram diversos povos da região do rio Orinoco e também uma parcela da bacia amazônica, construíram uma estrutura de subsistência também, né, de uma estrutura política descentralizada que influenciou e muito os atuais povos que nós chamamos de nativos dentro da América do Sul hoje. Muitos desses povos, como dentro da floresta amazônica e em parte no topo, na base da Cordilheira dos Andes, possuiu ou possui uma influência aruaque. Mas além dos caraíbas e dos aruaques, é importante nós destacarmos o Império Inca. O Império Inca foi o maior império, a maior organização política e social centralizada que nós tivemos na América do Sul. Os Incas estavam centralizados numa cidade que hoje nós chamamos de Cusco, que em Quechua, que era a língua nativa do Império e também existe até hoje, Cusco significa umbigo do mundo, o centro do mundo. Todos os povos se desenvolvem acreditando que eles fazem parte do centro de toda a civilização. E os incas também foi da mesma forma que os europeus, que os hindus, enfim. O importante é que essa centralização teve um peso político na estrutura da organização local. O Império Inca definia os sublíderes do Império, ou seja, os defensores do Império Inca, pelas regiões, ao sul de Cusco, ao norte de Cusco, a leste e a oeste. Cada uma dessas regiões, com essas denominações europeias, claro, né? Antes você tinha outras formas de denominações para o norte, sul, leste e oeste. Cada um desses líderes era subordinado dinasticamente com os imperadores incas. Os imperadores incas, eles detinham um controle dentro do seu império, que era um império expansionista, assim como os astecas na Mesoamérica. Eles detinham esse controle por vias sanguíneas, ou seja, casamentos dinásticos, né? Relações familiares, uma centralização do poder de decisões em grupos próximos a nível sanguíneo, ou seja, a nível familiar, que mantinham o controle de outros povos ou subgrupos étnicos e linguísticos da região. Agora, um ponto extremamente fundamental na compreensão do Império Inca. Diferentemente dos outros grupos da América do Sul, os incas eles detinham a tecnologia do metal. Eles conseguiam controlar o metal. E por esse controle, eles fizeram diversas construções, diversas implementações na região por onde eles habitaram, passaram, que ficaram como registro da história do período.
metais que registram desenhos, estruturas em pedras, enfim, de um modo geral, eles acabam hoje sendo e se tornando um grande referencial para a gente compreender a estrutura do Império Inca. Expansionista, não era tão tributário como os astecas, mas era também bélico, eles conseguiam conquistar territórios. Essa relação entre incas e outros grupos da América do Sul não foi uma relação tão constante. Por quê? Existiam fronteiras naturais. Os incas na Cordilheira dos Andes e os outros grupos na floresta amazônica ou no litoral. A floresta se colocou como um grande desafio, assim como os Andes, e a gente vai ver um pouquinho o porquê disso. Vamos aos slides? Instrumentalização. Na instrumentalização, a gente vai identificar a organização política desses grupos, os grandes e o Império Inca. Diferentemente da Mesoamérica, os grandes grupos não eram centralizados, né? Nós tivemos, por exemplo, na Mesoamérica, grupos como os Incas, os Astecas, os Maias, que eram centralizados. Já os Tupis, os Gés, os Guaranis na América do Sul também eram grandes grupos, mas eles não possuíam um centro de poder, diferentemente do Inca. O Império Inca, né, centralizado na cidade de Cusco, atual Peru, né, o estado do Peru, aqui na América do Sul, ele conseguiu se expandir de forma centralizadora e se expandir com uma percepção de distribuição de poder por meio de relações dinásticas e familiares. Além disso, a conquista de novos povos por meio da expansão territorial dos Incas ampliava os recursos e a mão de obra para sustentar as novas empreitadas desse império na região. Mas, como eu havia falado, eles lidaram com uma barreira. Essa barreira é a barreira natural. Vamos voltar aos slides para a gente ver um pouquinho melhor sobre isso. Nesse sentido, o expansionismo político do Império Inca, ele vai para a nossa aplicação, a questão crucial, movimentos sociais, as línguas faladas e a culturalização. A herança que os povos incas deixaram mostra muito bem que a grande fronteira, nesse caso, foi a tecnologia. Os incas não possuíam uma tecnologia para viver em florestas ou para viver no litoral atlântico. Eles não conseguiam se adaptar muito bem. Então, o máximo que eles alcançavam das regiões silvícolas, né, florestais da América do Sul, eram através de uma relação indireta com povos da região, que pouco a pouco se perdiam ao longo da América do Sul. Portanto, os incas desenvolveram uma excelente tecnologia para viver nos Andes, nas montanhas, mas para a América do Sul como um todo, eles ainda não tiveram tempo. Não tiveram tempo de se desenvolver. Já, por outro lado, os outros povos das planícies e planaltos da América do Sul não tinham uma tecnologia para viver em montanhas, né? Então, fazendo um exercício de projeção, que não é algo científico da história, da ciência política, mas é algo que todo mundo sempre faz, e se os europeus não tivessem chegado, será que os incas conseguiriam se expandir? Provavelmente sim, mas isso levaria muito mais tempo e exigiria uma adaptação tecnológica coerente com os novos ambientes do continente. Nesse sentido, vamos terminar a nossa videoaula com a síntese. Vamos aos slides? Na síntese, nós podemos identificar um pouquinho sobre esses grandes grupos e as fronteiras naturais, bem como as heranças. No último slide, nós trabalhamos com uma relação entre o que foi produzido e as barreiras naturais. Nesse caso, as barreiras naturais, como a floresta e os Andes, fica muito claro na impossibilitação de um maior contato entre esses grupos. Os grandes grupos descentralizados e o grande grupo centralizado da civilização inca também é um diferencial. Agora, o que nós temos hoje? Assim como a Mesoamérica, de herança, nós temos o Quechua, falado em boa parte da Bolívia e do Peru, além de relações com o milho, que é um cereal aqui do continente americano, muito desenvolvido por esses povos. Dentro de um último debate, saindo um pouco dos Andes e indo para o Brasil, para o Paraguai, enfim, nós temos os territórios, as terras indígenas. Como é que o Estado vai lidar com quem tem o poder da terra?
Nesse caso, os índios, os nativos que são originários dessas culturas, eles acabam tendo uma proteção do Estado, porque é patrimônio não só nacional, mas mundial, essas civilizações serem defendidas. Nesse sentido, é importante destacar movimentos políticos, como a eleição do presidente boliviano Evo Morales, assim como em outras regiões da América do Sul, que trouxeram para o debate novas questões sobre os direitos dos povos nativos. E assim, a nossa videoaula, ela chega ao fim dentro desse módulo. É importante destacar que dentro do livro vocês terão uma série de conteúdos importantes no elaborar das pesquisas pessoais, no elaborar um pensamento crítico sobre a situação pré-colombiana, sempre fazendo um link com o contemporâneo. A importância da história não é só olhar para trás, não é só olhar para o que já aconteceu, mas é entender o presente por meio do passado. Não só para que a gente não cometa os mesmos erros, mas para que a gente saiba quem nós de fato somos, como nós fomos construídos e que a gente possa projetar um futuro melhor. Dentro do livro, e aí fica exercício dos alunos, vocês devem ler com calma, com atenção e cruzar outras referências bibliográficas para enriquecer o seu conteúdo sobre a história política contemporânea da América Latina. Esse estudo comparado não depende apenas dos materiais, mas também de vocês, alunos.